E ele disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, nem lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis capítulo 22, versículo 12. Acho que o patriarca Abraão é o que mais brilha entre os santos do Antigo Testamento e difere dos outros como uma estrela difere de outra estrela em glória, pois ele brilhou com um brilho tão distinto que foi chamado de amigo de Deus. Tiago capítulo 2, versículo 23. O pai dos fiéis. Disse que aqueles que creem em Cristo são seus filhos e filhas e são abençoados com o fiel Abraão. Gálatas capítulo 3, versículo 9. Muitas provações de sua fé em Deus enviou a este grande e bom homem depois de ordenar que ele saísse de seu país e de sua parentela para uma terra que ele deveria lhe mostrar. Mas a última foi a mais severa de todas, a de oferecer seu único filho. Pela assistência divina, proponho fazer disto o tema da sua presente meditação. E a título de conclusão, proponho tirar algumas inferências práticas dessa história instrutiva, conforme Deus me permitir. O que Deus disse a Abraão? Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e ofereça-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Cada palavra merece a nossa observação particular. O que quer que ele fizesse, deveria fazê-lo agora, imediatamente, sem consultar carne e sangue. Mas o que ele deve fazer? Leve agora seu filho. Se Deus tivesse dito, toma agora um primogênito, ou o melhor cordeiro, ou animal do seu rebanho, e ofereça-o em holocausto, não teria parecido tão horrível. Mas para Deus dizer, toma agora teu filho e ofereça-o em holocausto, alguém poderia imaginar, foi o suficiente para abalar a fé mais forte. Mas isto não é tudo. Não deve ser apenas um filho, mas teu único filho, Isaque, a quem amas. Gênesis capítulo 22, versículo 2. Se deve ser um filho e não um animal, que deve ser oferecido, por que Ismael, o filho da escrava, não o fará? Não deve ser o seu único filho, o herdeiro de todos, o seu Isaque, por interpretação. Deve ser o filho de sua velhice, em que sua alma se deleitou, a quem amas, diz Deus, em cuja vida a sua própria vida estava envolvida. Este filho, este único filho, este Isaque, o filho do seu amor, deve ser levado agora, mesmo agora, sem demora e oferecido pelo seu próprio pai em holocausto sobre uma das montanhas que Deus lhe dissera. Por fim, chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, e Abraão edificou ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar sobre a lenha. Gênesis capítulo 22, versículo 9. E aqui vamos fazer uma pausa, e pela fé, dar uma olhada no lugar onde o Pai o colocou. Não duvido que anjos abençoados pairassem ao redor do altar e cantassem: glória a Deus nas alturas, por dar tal fé ao homem. Vinde todos vocês, pais de coração terno, que sabem o que é olhar para uma criança moribunda. Imaginem que viram um altar erguido diante de vocês, a lenha colocada em ordem e o amado Isaque amarrado sobre ela. Imagine que você viu o pai idoso chorando, pois por que não podemos supor que Abraão chorou, já que o próprio Jesus chorou no túmulo de Lázaro? Acho que vejo as lágrimas escorrendo do patriarca Abraão, e da abundância do coração ele clama: adeus, adeus, meu filho. O Senhor te deu a mim, e o Senhor te chama. Bendito seja o nome do Senhor. Adeus, meu Isaque, meu único filho, a quem amo com a minha própria alma. Adeus, adeus. Vejo Isaque ao mesmo tempo resignando-se humildemente nas mãos de seu Pai Celestial e orando ao Altíssimo para fortalecer seu pai terreno para dar o golpe.
Mas por que tento descrever o que o filho ou o pai sentiram? É impossível. Podemos de fato formar uma vaga ideia, mas nunca compreenderemos isso completamente até que nos sentemos com eles no reino dos céus e os ouçamos contar a história agradável novamente. Apresse, ó Senhor, esse tempo abençoado. Ó, venha o teu reino. E agora o golpe fatal será dado. E Abraão estendeu a mão e pegou a faca para matar seu filho. Mas você não acha que ele pretendia virar a cabeça quando deu o golpe? Além do mais, por que não podemos supor que ele às vezes recolhia a mão depois de esticada, disposto a dar outra última despedida de seu amado Isaque, desejando adiá-lo um pouco, embora finalmente decidido a acertar o alvo? Seja como for, seu braço está agora esticado, a faca na mão, e ele está prestes a enfiá-la na garganta de seu querido filho. Mas cante, ó céus, e alegre-se, ó terra, o extremo do homem é a oportunidade de Deus, pois eis que quando a faca, com toda probabilidade, estava perto de sua garganta, o anjo do Senhor o chamou desde o céu e disse: Abraão, Abraão, a palavra é duplicada para atrair sua atenção. E talvez a rapidez do chamado o tenha feito recuar a mão, no momento em que ia bater em seu filho. E Abraão disse: Aqui estou. E ele disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, nem lhe faça nada, porque agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Com que conforto podemos supor que o bom velhinho e seu filho desceram do monte e voltaram para os jovens? Com que alegria podemos imaginar que ele foi para casa e contou tudo o que havia acontecido a Sara? E, acima de tudo, com que triunfo ele está agora exultando no paraíso de Deus e adorando o amor rico, livre, distinto, eletivo e eterno, o único que o tornou diferente do resto da humanidade. E isso o tornou digno do título que terá enquanto durarem o sol e a lua, o Pai dos fiéis. Mas eis que vos mostro um mistério escondido sob o sacrifício do único filho de Abraão, que a menos que os vossos corações estejam endurecidos, deve fazer-vos chorar lágrimas de amor e abundantemente também. Eu espero de bom grado que você me impeça aqui e esteja pronto para dizer: é o amor de Deus em dar Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Sim, é isso. E ainda assim, ao mencionar isso, talvez vocês percebam que seus corações não são tão afetados. Deixe que isso o convença de que somos todas criaturas caídas e que não amamos a Deus ou a Cristo como deveríamos. Pois se você admira Abraão oferecendo seu Isaque, quanto mais você deveria louvar, engrandecer e adorar o amor de Deus, que amou o mundo a ponto de dar seu Filho unigênito, Cristo Jesus, nosso Senhor, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Não poderíamos clamar: agora sabemos, ó Senhor, que tu nos amaste, visto que não nos negaste teu filho, o teu único filho? Abraão foi criatura de Deus e, portanto, estava sob a maior obrigação de entregar seu Isaque. Mas, ó amor estupendo, enquanto éramos seus inimigos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Para que ele pudesse se tornar uma maldição por nós. Ó, a gratuidade, assim como a infinidade do amor de Deus, nosso Pai, é insondável. Estou perdido em contemplá-lo. Já não é possível descobrir. Pensem, ó crentes, pensem no amor de Deus ao dar Jesus Cristo para ser uma propiciação pelos nossos pecados. E quando você ouvir como Abraão construiu um altar, colocou a lenha em ordem, amarrou Isaque, seu filho, e o colocou sobre o altar, sobre a lenha, pense em como seu Pai Celestial amarrou Jesus Cristo, seu único filho, e o ofereceu sobre o altar de sua justiça. Ele lançou sobre Jesus as iniquidades de todos nós.
Quando você lê sobre Abraão estendendo a mão para matar seu filho, pense em como Deus realmente permitiu que seu filho fosse morto para que pudéssemos viver para sempre. Você leu sobre Isaque carregando nos ombros a lenha sobre o qual seria oferecido? Deixe que isso leve ao Monte Calvário e tenha uma visão de Jesus Cristo, Filho de Deus, suportando e pronto para afundar sob o peso daquela cruz na qual ele seria pendurado por nós. Você admira Isaque por consentir tão livremente em morrer, embora fosse uma criatura e, portanto, obrigado a partir quando Deus o chamou? Oh, não se esqueça de admirar infinitamente mais o querido Senhor Jesus, aquela semente prometida que voluntariamente disse: Eis que venho, embora não tenha obrigação de fazê-lo, para fazer a tua vontade, para obedecer e morrer pelos homens. Ó Deus, Hebreus capítulo 10, versículo 9. Você chorou agora mesmo quando eu lhe disse que viu o altar, a lenha colocada em ordem e Isaque amarrado no altar? Olhe pela fé, eis o bendito Jesus, nosso todo glorioso Emanuel, não amarrado, mas pregado em um madeiro amaldiçoado. Veja como ele está pendurado, coroado de espinho. Veja como os espinhos o perfuram e como o sangue em torrentes roxas escorrem pelos seus templos sagrados. Veja como ele inclina a cabeça. Ouça como o Deus da natureza geme. Veja como ele inclina a cabeça e finalmente a humanidade desiste do fantasma. Isaque é salvo, mas Jesus, o Deus de Isaque, morre. Um carneiro é oferecido no lugar de Isaque, mas Jesus não tem substituto. Jesus deve sangrar, Jesus deve morrer. Deus, o Pai, providenciou este cordeiro para si mesmo desde toda a eternidade. Ele deve ser oferecido a tempo, ou o homem será condenado para sempre. E agora, onde estão suas lágrimas? Devo dizer, evite que sua voz chore? Não, antes deixe-me exortá-lo a olhar para aquele a quem você trapassou e chorar, como uma mulher chora por seus primogênitos, pois fomos nós os traidores, fomos os assassinos deste Senhor da glória, e não devemos lamentar os pecados que levaram o bendito Jesus ao madeiro amaldiçoado? Tendo ele feito tanto, sofrido tanto por nós, perdoado tanto, não amaremos muito? Oh, vamos amá-lo com todo o nosso coração, mente e força, e vamos glorificá-lo em nossas almas e corpos, pois eles são deles.